E agora teremos o prazer de ouvir o professor Rolf Madaleno. Não preciso dizer que será um sucesso, porque o professor Rolf Madaleno é gaúcho. Os gaúchos estão sempre à frente na luta pelo direito, especialmente do direito de família. Nós acompanhamos esses gaúchos, esses simpáticos gaúchos. E hoje nós temos aqui, então, o professor Rolf Madaleno. E eu pediria ao nosso presidente Euclides Bendito de Oliveira saber se nós não podemos aplicar aqui o que há muito tempo atrás foi feito na Câmara Federal. Quando o presidente Jânio Quadros renunciou, a carta dele foi entregue 10 minutos antes das 18 horas, porque eles não poderiam decidir mais nada depois das 18 horas. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Auro Moura Andrade, achou a solução. Parou o relógio. E eu queria saber se não dá para parar o relógio para a gente ouvir o professor Rolf Madaleno o mais possível. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja, ainda que pouco, é sempre uma grande aula. Evidentemente que o tema comportaria bem mais tempo, mas como não é possível parar o relógio, eu gostaria aqui de parabenizar a todos que compõem a nossa mesa, as autoridades que aqui estão presentes, a quem organizou esse evento, na pessoa do Dr. Euclides, e todos que o ajudaram, e aqui vão os meus sinceros agradecimentos pela oportunidade que me deu de estar aqui. Estava há pouco pensando, e a ideia era essa, de como poderia iniciar a minha fala, já que eu tenho que ser rápido, como poderia iniciar a minha fala a respeito disto que trata do assunto do final desta tarde, que é a fraude nos regimes de bens, da união estável no casamento, não importa, porque a fraude é endêmica, sempre esteve presente em toda a vida, em todas as histórias, de todos os códigos, de todos os países, de todos os recantos. A fraude sempre foi endêmica, sempre esteve tão presente, sempre foi tão difícil, sempre foi tão amarga, sempre é tão difícil de vencê-la e de tentar combatê-la. E esta fraude que eu trato, e que me lembro do tempo do Código Civil de 1916, me lembro também da época em que iniciei uma advocacia, e lá já se vão 30 anos, naquele tempo não se falava em direito de família, naquele tempo nada havia a dizer a respeito de direito de família, e provavelmente todo mundo que de um jeito ou de outro pretendesse advogar ou trabalhar na área do direito de família sairia frustrado, porque não havia absolutamente nada de novo, nada que pudesse ser dito, nada que pudesse ser mudado, nada que, quem sabe, nos tentasse e nos atentasse para isto que hoje, 30 anos depois, nós aqui reconhecemos como um novo direito de família, com o trabalho do Instituto Brasileiro de Direito de Família, com o trabalho de todos vocês, com a atenção de quem aqui também vem para aprender e para ensinar. Isso tudo faz com que em 30 anos tenha se mudado muito, mas muito mesmo, em termos de direito de família. E eu só faço esta convocação e faço esta preleção por um propósito, que é a ideia de abrir as mentes. Nós não podemos hoje falar em direito de família se nós não abrirmos as nossas mentes, se nós não entendermos que nós vivemos um outro período, uma outra época, que a nossa cultura está mudando, que os nossos pais nos educaram de uma forma, que nós estamos aprendendo com os nossos filhos, que nós estamos sendo educados também por nossos filhos, e que a família que nós conhecemos é uma família diferenciada, é uma família diferente daquela que da qual nós originamos. Pois bem, se nós temos esta compreensão, se nós temos essa possibilidade, se nós falamos do novo direito de família e pretendemos trabalhar e criar alguma coisa, então, evidentemente, que nós temos que estar atentos e concordar que as coisas precisam ser mudadas. E como mudar estas situações que são tão presentes, como disse há pouco, da questão da fraude? Lá, então, quando eu comecei 30 anos atrás, mas nem tanto tempo assim, essa minha experiência, e eu não tenho como fugir dela, porque trato da desconsideração da pessoa jurídica, e o que eu vou falar tem muito a ver com a desconsideração da pessoa jurídica, mas não só da desconsideração da pessoa jurídica, também a desconsideração da pessoa física, dos cítricos, dos laranjas, desses que também se prestam nos processos de separação judicial. Quando, então,
Lá na década de 90 me surgiu um problema, uma dificuldade de ordem prática, de ordem profissional, de como conseguir fazer com que um marido que havia se valido da sua empresa, da sua sociedade limitada e transferido os bens do casamento para aquela empresa, e aí então, vésperas da sua separação, ele se afastou da empresa, e afastando-se da empresa, ele afastou todos os bens que na realidade pertenciam ao casamento. Como recuperar estes bens, já que nós tínhamos no Código Civil de 1916 um artigo 20 que dizia que os bens da pessoa jurídica jamais poderiam se confundir com os bens da pessoa física. E aí estava então montada a possibilidade da fraude, com o uso indevido da personalidade jurídica. Mas não era só aí. Eu até me lembro que o Código Civil se empenhava e bastante em impedir, lá pelo artigo 230, que se pudesse mudar os regimes de bens. Por quê? Porque o legislador bem intencionado, e ele é sempre bem intencionado, nós é que somos mal intencionados, porque nós é que buscamos uma forma de fraudar o que o legislador tenta impedir. Então, na nossa má intenção, que é bem intencionado de quem que separa, porque acha que não tem que dividir. Então, nesta boa intenção de não dividir o que só é dele, porque é só dele, porque quando ele não é mais visto, então ele não tem mais o que dividir, porque se não querem, não podem querer também os seus bens. E nessa concepção de não divisão do patrimônio, evidentemente que então surgem as fraudes. E eu dizia, o artigo 230 foi boa intenção do legislador para evitar que se mudasse o regime de bens. E de que adiantou? De que adiantam todos os dispositivos que impedem isto, aquilo, que pedem a outorga da mulher, do marido? De que adianta? Se, por exemplo, lá na separação consensual, nós poderíamos dividir os bens de maneira desproporcional, 70% para um, 100% para o outro, não importa, era possível, não havia controle. Acho que tem menos controle agora com a separação extrajudicial, infelizmente tem essa percepção, porque já não tem mais o cuidado que a separação judicial exige com a presença do juiz para tentar fiscalizar esta má divisão dos bens. O que eu quero só chamar a atenção é que a fraude está sempre presente, mas a forma mais usual, evidentemente, que é o uso da pessoa jurídica ou o uso da pessoa física, das terceiras pessoas, das interpostas pessoas, dos cítricos ou laranja, como eu já me referi. E, em função disto, nós tínhamos a época antes da edição do Código de 2002, nós tínhamos o quê? Uma legislação acanhada, que pouco poderia resolver, e tínhamos uma teoria, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, aplicada ao direito empresarial, diziam alguns, aplicável na Justiça do Trabalho, penso que não é o caso, mas tínhamos lá também no direito tributário algumas aplicações da teoria desta, que seria a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Mas nós não tínhamos esta aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito de família. E era aqui que aconteciam as maiores fraudes, porque os maridos, os homens, em regra, transferiam os bens do patrimônio pessoal para as empresas. E com isto, como disse há pouco, eles conseguiam desviar o patrimônio. Bom, mas esta é uma forma sofisticada de transferir os bens. Nós aqui estamos falando em constituição de empresas, quem sabe, eu constituo aqui a Rolf Madaleno Picaretas Limitada e transfiro para o patrimônio da minha empresa todos os bens, e aí vou manipulando, vou controlando, se a minha mulher vai bem comigo, a empresa vai bem, não alteração nenhuma na junta comercial, mas se ela daqui a pouco anuncia que não me quer mais, eu vou lá na junta comercial, faço as transferências, peço um tempo para ela pensar se realmente quer se separar de mim, o tempo suficiente para fazer a alteração contratual, de sorte que com isso eu tinha absoluto controle a respeito do patrimônio. Mas disse há pouco, isso é uma forma sofisticada de conseguir fraudar os bens do casamento. Existe uma mais simples, mais modesta, uma versão light ou uma versão mais pobre, quem sabe, mas que é a utilização abusiva, inclusive, dessas pessoas físicas, das interpostas pessoas. E eu não vejo, e esta aqui é a advocacia que eu faço, ou é o repto que eu lanço, eu não vejo como não se possa igualmente, por analogia, aplicar a desconsideração da pessoa física. Por que não? Porque o que tem que se desconsiderar, e eu já explico aonde é a ideia de aplicação dessa